Toda história tem um fim. Não importa quanto tempo demore, mas ela tem um fim. Às vezes as pessoas não sabem dela, como por exemplo Vagabond. Nunca mais vai sair um capítulo de Vagabond, desiste, mano. E Hunter x Hunter, a gente já sabe o final, cara, já acabou isso. Mas o Togashi é um grande preguiçoso. Duas obras aí fantásticas que com certeza fizeram parte da minha história e ainda vão fazer muita inspiração pra mim. Com certeza é Shingeki no Kyojin, que vai acabar na sua próxima edição, é o que dizem boatos. E o enrolado e tão descompromissado Berserk, que nunca vai ter um final revelado pro público. Eu duvido se o Miura nunca pensou num final, ele já deve saber imaginar como deve acabar a história, já que ele declarou diversas vezes que sim, tem um fim, mas pois é, né? Como é que se chega num fim desse? Será que ele criou uma criatura tão grande que um Ex Machina não consegue resolver? Ou será que ele não quer fazer um Ex Machina e quer encontrar um meio para poder resolver tudo isso? Sei lá, mas eu sei que Berserk já tá vencido. Berserk, ele fez história em tudo, inspirando várias pessoas, vários mundos, como por exemplo Dark Souls e Bloodborne, até mesmo equipamentos, armaduras, até mesmo vários bosses de jogos por aí. Inclusive, ele tem referências enormes em obras reconhecidas que já foram lançadas e encerradas muito antes dele encontrar seu fim. O problema é que, na minha opinião, eu acho que Berserk não é uma obra ruim, mas tá começando a ficar datada. Bem, o que eu quero dizer com isso é que, apesar dos anos se passarem e as tecnologias chegarem, novos meios de história serem mostrados e contados, eu acho que Berserk tá começando a perder seu espaço no mundo atual dos mangás. Bem, atualmente a gente só encontra obras rasas e chatas que servem para passar o tempo. Não que eu odeio todas, mas eu gosto muito delas. Um bom exemplo é Dr. Stone, que sim, existem tantas críticas sobre isso, mas continua sendo um anime bom, apesar da dublagem brasileira que está um pouco duvidosa, sem machucar a Crunchyroll. Desculpa, Crunchyroll. Ou como, por exemplo, o aglomerado e o glorioso Kimetsu no Yaiba, que foi ovacionado já graças à sua nova animação do episódio 19, e o filme que saiu, que eu não assisti e nem pretendo assistir, por preguiça mesmo, mas que não possui uma história tão grande e complexa e voltada, cheia aqueles clichês shonens, apesar da autora ser uma mulher e eu achar que as mulheres escrevem até melhor do que os próprios homens. Um bom exemplo disso é o grupo que diversas outras histórias, como o Sakura Card, se eu não estiver errado. Bem, é só um exemplo, mas voltando pro assunto, eu acredito que Berserk está perdendo seu espaço no mundo atual. Berserk é uma história medieval, mas ela não é afetada pelos anos, pelo passar do tempo, mas sim a sua falta de final afeta o seu valor. Bem, é claro que a gente sempre quis acompanhar a jornada do Guts e seus amigos até o fim e saber o que vai acontecer, mas será que realmente ainda vale a pena? Será que o fim realmente vai ser tão grandioso quanto, por exemplo, a gente descobrir anos atrás, 10 anos antes, existe uma possibilidade de consertar a casca? Ou até mesmo há uns 15 anos antes a gente já ter visto a casca melhorar dessa ruptura de alma? Será que realmente teve aquele impacto grande as pessoas, mesmo depois de tanto tempo? Bem, é isso que eu venho questionando. Eu gosto muito de Berserk, mas eu acredito que quanto mais o Miura enrola, mais ele lança desculpas, continua a dizer que tudo que ele faz é perfeccionismo, talvez nada disso seja mentira, assim, eles queiram lançar o máximo do melhor. Talvez acontecimentos que acontecem na obra não afetem mais o mundo em volta real de Berserk. Talvez pessoas como Gabi Xavier e Mangake, eles realmente se admirem com isso, afinal a gente cresceu lendo essa obra e a gente reconhece que é uma obra base que inspirou diversos mangás e diversos filmes e é uma obra de respeito, mas será que um clássico deve se estender tanto assim? Ninguém quer ver mais um filme de Star Wars do jeito que tá, mas todo mundo gostou de Jurassic Park e já teve um fim, né? Ou vai ter mais um filme e encerrar a sua saga. Clássicos, eles têm seus limites, apesar de muitas vezes serem comprovados para nós que clássicos podem ser revividos, como ou Rock Balboa é um exemplo bem distante, mas palpável pro que eu quero falar. Um filme desgastado desde o seu quarto filme, mas que teve um ressurjo em Rock Balboa 6, que realmente mostrou que um clássico sempre pode voltar às suas origens e renascer. Bem, a saga não continuou, mas sim com Creed, uma nova era que reforma
o clássico Rock Balboa. Será que Berserk não precisa disso? Recomeçar de algum modo, fora daquele mundo? Será que uma história derivada seria bom? Bem, aí que ganhamos a móvel que conta a história daquele Cavaleiro Dragão. Mas ela não é escrita e nem narrada, apenas desenhada por Miura. Talvez isso tenha ocupado bastante de seu tempo, mas eu não imagino que isso vá atrapalhar de verdade o mangá. Mas eu sinto que cada ano que se passa, a cada lançamento, a obra tá perdendo mais força e validade. Eu não quero dizer que a narração ou desenhos do Miura perdem qualidade, ao contrário, ganham. Inclusive, eu gostaria muito que ele saísse logo desse arco para voltar ao traço mais realista. Sério, você realmente acha que o brilho de Berserk ainda é forte como na época que ele foi lançado? Ou melhor, na época do Arco de Ouro e também na época que ele começou a caçar apóstolos como aquela garota borboleta, aquele conde. Berserk já teve seu brilho alto e ele não soube aproveitar esse tempo. Miura era um jovem mangaka e hoje já tem um longo tempo de estrada, mas ele se prendeu tanto a essa obra que perdeu boas chances e grandes universos que ele deixou escapar. Ele tá tentando criar um novo, que é esse Guincha, que é com essa hermafrodita, mas talvez até mesmo o tempo dele já tenha chegado. É triste dizer pra mim admitir, mas eu acredito que Miura em breve vai se aposentar de certo modo. Ele já precisa parar. Não porque ele tem algum problema de saúde, ao contrário. Muitas pessoas têm problema de saúde e acabam voltando, como a autora de The Gray Man, que voltou depois de 2 anos ou 3 anos parada por causa de uma doença. A gente nunca se aposenta de verdade das coisas que a gente gosta de fazer, mas em algum momento é preciso parar, em algum momento você tem que chegar no limite, ou você vai seguir a decadência cada vez mais. Eu não sei quando vai ser o fim de Berserk. Eu, como um fã dessa obra, vou acompanhar até o final e torcer pro final ser muito bacana. Ao decorrer dos anos, a obra foi se desgastando, perdendo força, e vai continuar sendo assim até chegar ao fim. Em algum momento talvez ela volte a recuperar sua força, não é impossível, mas ela vai continuar sendo uma obra fantástica que eu sempre vou gostar e que sempre vai ser referenciada em muitas coisas. Inclusive já tem uma referência ao Guts no meu primeiro capítulo do meu mangá. Bem, mas isso não é um vídeo sobre minha bruxinha querida, mas sim sobre o nosso querido espadachim negro, que já tá até com cabelos brancos de tanto tempo que essa história tá se alongando. Talvez o valor de sua jornada ainda seja forte pra ele, mas leitor, será que você lê as páginas lembrando o que Griffith fez e ainda sente raiva disso? Será que 30 anos se passaram e você continua nutrindo a mesma raiva sobre Griffith? Ou você teve tanto tempo pra pensar que você já pôde defender o Griffith de tantas maneiras nos seus próprios pensamentos? Aposto que se tem um vídeo na internet que defende o Griffith. Bem, aí que tá o ponto que eu quero ressaltar. Talvez a validade da história tenha chegado a um certo tempo, mas há devido problema ou se pá até mesmo o tempo, mas afinal, me diga, será que você ficaria muito mais feliz há 10 anos atrás vendo o Guts arrancando a cabeça do Griffith? Próximos 5 anos ficar esperando por isso? Será que suas motivações como leitor ainda tão fortes assim como você conheceu a obra? E atos não são de todo mal, e eles fazem bem a uma obra de vez em quando, né? Não toda a obra, mas quando você pensa que pode ter acontecido algo com seu artista favorito, ou que ele tá simplesmente parando um pouco para rever algumas coisas da história, isso te anima, mas o Miura já tá desgastando isso. Ele precisa realmente de pausas devido à qualidade que ele quer manter no produto, mas será que nós, como leitores, não perdemos os valores que a história nos apresentou e no que nós usamos para apoiar o Guts nessa jornada? Bem, a casca já tá curada e até mesmo há uns 3 anos atrás eu já tinha parado de me importar com isso. Eu só queria ver mesmo o final da história. Eu acho que muitas pessoas só estão ansiosas por isso. Inclusive, antigamente, nesses hiatos, eu ficava ansioso pelo próximo lançamento. Hoje em dia, já nem me importo mais. E quando sai, eu leio e acompanho. E fico feliz em sair um novo capítulo. Mas não é aquela mesma cassação atrás dos vazamentos, adiantamentos ou outras coisas e notícias sobre o mangá. Eu espero ansioso pelo seu fim, mas que ele venha certo para poder respeitar o tempo da obra que já passou
há muito tempo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? Na verdade ele foi diferente. Ele foi minha opinião sobre esse alongamento sobre Berserk e o que ele causou de má impressão para a obra em si, mas não deixe que isso afete a qualidade e a experiência excelente que você vai ter com ela, e a tristeza também quando for assistir todas as animações e perceber que só existem duas boas. Isso não quer dizer o 3D, mas sim a parte da adaptação e fidelidade ao mangá ou transmissão de sentimentos. A obra de 2016 e 2017 contém sim uma baixa qualidade em 3D, mas não consegue transmitir em nada em sua narrativa como o mangá. O filme que saiu derivado do jogo, né, que saiu para PS4, consegue transmitir muitas emoções, mas não é nada comparável ao primeiro anime lá de 97, que realmente conquistou os fãs e trouxe algo muito apalpável e que entregou o que eu podia naquele tempo. Podia ter entregue muito mais. E nos arrependemos amargamente de não ter visto a saga do Espadachim Negro caçando monstros naquela época. Mas é um anime com certeza que deixa a gente com gostinho de quero mais, prontos para conhecer o mangá. Vamos viver para sempre que com dois fatores muito importantes, que a gente nunca vai ver o final de Berserk e que nunca vai existir uma adaptação 100% boa de Berserk. Bem, esse é o vídeo, é aqui emblema. Se gostou, compartilha e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo.